Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Rumo Certo. E hoje nós vamos entender como os tradicionais conceitos de gestão podem ser incorporados às estratégias de vendas. E aí comigo para essa conversa, Pedro Machado, sócio fundador da Prática Consultoria Comercial. Pedro é formado em propaganda e marketing também. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Obrigado pela oportunidade. E espero que a gente tenha um papo aqui produtivo e que possa ajudar o micro e pequeno empresário a ter mais sucesso nos negócios. Ótimo, com certeza vai ser muito produtivo. Sim, Pedro, para começo, eu queria que você me falasse um pouquinho da prática da sua empresa e da sua trajetória também. A Prática é uma empresa de consultoria com foco essencialmente no comercial, né? E como as estratégias e os planejamentos e a execução tática no dia a dia da área de vendas pode ser suportada, inclusive, pelas ferramentas de marketing, né? Porque vendas é a ponta, vendas é o reflexo daquilo que a empresa planeja, de como ela se organiza e do que ela oferta no mercado. Então, esse equilíbrio entre marketing e vendas é a nossa essência, né? E a gente atua aí faz 10 anos no segmento, principalmente no enterprise, mas atendendo médias e pequenas empresas também, trazendo muito da experiência que a gente teve como executivo, eu e meus sócios, de vários segmentos de mercado, como telecom, financeiro, entretenimento, enfim, para o dia a dia de outras cadeias de valor, e já são 10 anos aí que a gente está no mercado atuando nesse segmento. Não, então a gente pensa em venda sempre, né? Os olhos se voltam lá para as vendas, a preocupação, tem que vender mais e mais e mais. Mas não pode esquecer que o resultado da venda lá começa lá dentro, né, Pedro? Lá na estratégia, na gestão. Como é que se dá esse equilíbrio? Exatamente. Assim, vendas, como a gente estava falando e como você bem disse, é o reflexo daquilo que a empresa planejou, né? Desde o começo. Então, a forma como ela se posiciona no mercado, a ambição dela de tamanho e de como ela investe para adquirir esse mercado consumidor, e como ela transforma essa visão no planejamento de dia a dia e no entendimento do público-alvo dela, na captação do potencial de mercado, estruturação desses alicerces é fundamental para que, enfim, o sucesso do vendedor na ponta seja menos traumático, né? Ou seja, que o processo comercial seja fluido, limpo e que os resultados venham de acordo com aquilo que foi planejado. E para isso tem todas as ferramentas, enfim, que a gente utiliza no dia a dia e que demandam um tempo e um entendimento muito da complexidade do ambiente que a gente vive hoje, inclusive. Mas dá para a gente ter uma ideia, Pedro, na prática, saindo desse conceito, mas como a gente pode aplicar alguma dessas ferramentas de forma mais básica, talvez aqui para a gente entender? Dá sim. Bom, primeiro é essencial que o empresário, o gestor, enfim, além do empresário, do gestor da área comercial, né, as áreas de suporte, de marketing, enfim, tenham um entendimento claro de como se dá a proposta de valor da empresa. Então, existe uma ferramenta que se chama um Canvas de proposta de valor, que parte da definição de onde a sua empresa se diferencia, onde o seu produto se diferencia, seja no preço ou seja naquilo que ele oferece, né? Então é importante que exista um mapa, né, quais são as tarefas que o seu consumidor executa no dia a dia. Se é uma empresa que oferece serviços e produtos para o mercado B2B, né, de empresa para empresa, qual é o trabalho que o seu consumidor, o seu tomador de decisão do lado do cliente tem no dia a dia? Que dor ele passa no dia a dia? Né? E o que o seu produto pode ofertar de valor para que essas dores sejam minimizadas ou que ele tenha menos tarefas no dia a dia dele? E aí você passar a entender do seu lado, né, do lado do empresário, aquilo que você tem de feature, ou seja, de atributos do seu produto que endereçam esses temas que são essenciais para o seu cliente. Uma outra ferramenta que a gente pode utilizar é o mapa da jornada do seu cliente, ou seja, quando ele acorda, como é que é a rotina dele, indo nesse grau de detalhe mesmo, né? Qual que é a rotina dele até chegar no trabalho, o que incomoda ele, aonde ele busca informação, quem o influencia, quais são as necessidades que ele tem no dia a dia dele, na rotina de trabalho, enfim,
para que você possa traduzir isso no melhor momento de abordar esse cliente para a venda, né? Para que ele compre, para que ele se interesse por você. Tem uma outra ferramenta que se chama mapa de empatia, né? Muitas vezes, e essa empatia é muito necessária no ambiente de vendas, né? Você precisa entender exatamente do seu consumidor aquilo que ele verbaliza, se é realmente aquilo que ele sente, o que ele precisa e como que ele reflete aquele pensamento nas conversas que são fora do ambiente racional, da relação da empresa com quem vende para ele. Então, são ferramentas que ajudam a gente a entender e construir o melhor discurso de venda, inclusive. Partindo para o tático mesmo, a partir dessa visão e entendimento de empatia no momento que a gente vive, né? Enfim, que isso cada dia mais é necessário por todas as incertezas, toda a volatilidade que a gente tem no mundo, a gente precisa traduzir os objetivos num planejamento de vendas que faça sentido com esses objetivos, né? O quanto eu preciso investir, o quanto vai custar vender, o quanto eu preciso reter clientes ou conquistar novos clientes dentro do cenário que se apresenta para o ambiente de negócios do empresário. Interessante, né, Pedro? De certa forma, e cercar de todos os lados aí, né? A gente hoje tem muitas condições até para fazer isso, né? E, ao mesmo tempo, ter métricas, né? Saber o que se quer com isso. Em resumo, o que você falou é mais ou menos isso, né? Agora, eu pergunto, isso é relativamente novo, Pedro? A gente vem há quanto tempo já adotando dessa sistemática, talvez? E que resultado isso tem na prática mesmo? Eu digo, assim que a gente tem métricas para saber onde a gente quer chegar, mas resultados mensuráveis também desse tipo de procedimento, desse tipo de sistema, seguindo direitinho, né? Fazendo todo esse cerceamento, que é um cerceamento positivo, fazendo toda essa visão do que eu quero lá na frente. Que resultados a gente consegue hoje já, até para instigar outras pessoas, porque vendo assim à primeira vista, é bastante trabalho, né? É bastante, talvez, até delicado de se fazer. Claro que tem empresas como a sua aí no mercado que estão prontas para isso, né? Mas talvez o micro e pequeno não tenha toda essa possibilidade ou todas essas ferramentas na mão. Mas eu te pergunto isso, é uma mudança de comportamento do consumidor que faz a gente ter que ser mais assertivo nisso? Ou é histórico já isso e a gente está aprendendo aos poucos? Assim, as ferramentas existem já há bastante tempo, né? Acho que a grande dificuldade é entender, se acostumar à utilização delas, né? Como que, desde o Kotler lá de trás, enfim, os conceitos de produto, preço, aonde eu distribuo e como eu promociono o meu produto são muito antigos, né? Todas essas ferramentas existem há bastante tempo. Acho que o uso delas tem sido muito mais emergenciais e muito mais necessárias de acordo com essa volatilidade que o mundo apresenta, né? O conceito do VUCA, né? Da volatilidade, da incerteza, da complexidade do mundo, enfim, e da ambiguidade onde várias possibilidades se apresentam e as coisas se conectam de uma forma, às vezes, não muito linear. E que tem gerado, muitas vezes, no ser humano e, portanto, no empresário, uma fragilidade e uma ansiedade e uma insegurança em construir esse caminho. Então, a necessidade de planejamento é muito maior do que existia antes, né? A gente vê hoje um problema grave de demanda, por exemplo, no mercado de chips, né? E isso ocasiona em falta de insumos para todas as indústrias, para automobilística, até para cafeteira elétrica, né? E como é que a gente passa por esse momento, né? O que a gente precisa fazer para passar por esse momento? É realmente ter cada vez mais informação, mais aprofundamento, mais conhecimento, para que nos dê uma guia necessária para que lá na frente, quando a gente transforma isso num planejamento tático, que é complexo de fazer, mas é necessário, que o dia a dia tenha uma visão mais clara, né? Que o dia a dia proporcione a visão e a clareza de onde a gente precisa seguir batendo o bumbo
na ponta para comercialmente a gente ser eficiente. Então, é uma questão só de utilização mesmo, de tempo, de dedicação e de disponibilização de recursos para executar mesmo. E você acha que com isso a gente consegue quebrar sazonalidades também? Porque em muitos segmentos dependem, além de outros tantos fatores, a economia afeta também, né? Mas tem segmentos que dependem muito de sazonalidades dentro do mês, inclusive, né? Em algumas regiões, ou alguns segmentos que dependem do pagamento dos seus clientes, que é sempre lá no início do mês. Quer dizer, é muito imprevisível gerenciar hoje, né, Pedro? A gente tem que criar, essas ferramentas ajudam a nos deixar um pouco mais estáveis? Assim, quando a gente vai falar essencialmente do resultado, né, e a gente vai falar de planejamento comercial mesmo, a gente precisa considerar esses fatores de sazonalidade de mercados. Por exemplo, o mercado de educação, ele tem sazonalidades muito claras, né? Quando a gente vai para a educação superior, por exemplo, tem no ensino fundamental e básico, a gente tem períodos de entrada e períodos de rematrícula muito claros, né? E aí a forma como você antecipa isso, ou você pode antecipar receitas, por exemplo, é através de promoções temporais ou de disponibilização de cursos menos, como a gente diz, cursos complementares, né? Que possam gerar valor para aquele aluno, aulas de reforço, etc., que possam gerar valor para o aluno e também para a empresa. Mas, de fato, antecipar períodos de rematrícula para evitar danos de concorrência, por exemplo, é um caminho. Mas as sazonalidades vão existir, e isso é histórico do negócio. É preciso que a gente olhe para a história também, né? Respeitar a nossa história como empresa e coloque isso no planejamento de vendas, inclusive, né? Para que a gente tenha o resultado esperado de acordo com aquilo que o mercado nos impõe. Não adianta a gente querer reverter essa lógica porque não vai ser possível, né? Agora, por outro lado, também a gente tem datas certas, né? Efemérides, como agora no segundo semestre este ano, que além de Dia das Crianças, tem Black Friday, tem Copa do Mundo esse ano, que são datas que também a gente pode se abastecer um pouco melhor com um planejamento bem feito, não é não? Exatamente, a gente precisa antever essa compra, né? O varejo compra muito antes para entregas posteriores, né? Quando tem essas datas já claras, né? Enfim, são calendários que já existem e eles são tradicionais. O que a gente não tem tanto controle é o efeito, por exemplo, que a pandemia causou na aquisição de bens de consumo mais duráveis, né? Pelas pessoas estarem em casa por mais tempo. Então, como isso vai se refletir em Natal, em Black Friday, é uma coisa que a gente vai precisar entender agora, o comportamento, porque isso é muito novo. Então, o balanço, o equilíbrio entre o risco e a segurança do volume de vendas agora se faz muito necessário pensar para planejar isso de forma eficiente. Pedro, como é que você diria, no geral, das empresas que a gente tem no Brasil, empresas de médio, pequeno, até grande porte também, a gente está mais preparado para isso? A gente tem feito esse dever de casa? A tecnologia também tem ajudado de alguma maneira, Pedro? Como é que a gente está hoje? Olha, eu acho que a gente está mais preparado, eu acho que o cenário tende a melhorar, principalmente no ano que vem, né, após as eleições, enfim, esse é um tema relevante no país, sempre foi. Né? Esse ano a gente tem uma Copa do Mundo deslocada para o fim do ano, que também é uma coisa inédita para a gente, né? Mas eu acho que o conhecimento em geral do empresário, a tomada de riscos está no tamanho mais clara para o empresário, né? O controle ficou mais efetivo em cima de custos e da necessidade de vender. Então eu acho que os canais de venda são mais diversos do que eram antes, né? A gente tem mais possibilidades hoje do que ficar preso a só um perfil de canal. Eu acho que o importante para qualquer empresário é não concentrar nem em cliente, nem no perfil do canal de vendas, que pode ser um televendas, pode ser uma força de vendas presencial, pode ser uma loja física ou um e-commerce. Não colocar todas as fichas no mesmo lugar, porque o consumidor do outro lado busca isso em vários locais, né? E, aliás, ele se qualifica melhor para comprar também antes de chegar no ponto de venda ou num vendedor, num canal de vendas que ele escolha, né? Então,
omnicanalidade atrelada a esses fatores de comunicação, enfim, favorecem o empresário. É claro que ele precisa saber usar isso de uma forma eficiente. Ô Pedro, que importância tem, o que mais eficiência, eu diria, tem o uso de todas essas ferramentas, quando o empresário entende também que muito do sucesso lá na frente depende do que ele tem ali do lado, né? Eu digo do time que tem também. A gente está trabalhando hoje com colaboradores também cada vez mais exigentes, né? Querem eficiência, têm metas para se cumprir, mas querem ser felizes, sobretudo, como a gente costuma dizer, né? Quanto é importante isso, trazer o time para dentro, para que o resultado, para que a estratégia faça resultado lá na frente? Olha, essa tua pergunta eu acho que talvez seja a mais importante na vida de um empresário hoje. Eu tenho um artigo que uma pessoa chamada Stephanie Blackburn escreveu há alguns anos, que ela diz que existem 5 pilares para que um negócio se transforme e ele seja bem sucedido. O primeiro é que o empresário precisa ter uma visão clara de o que ele quer do negócio dele e aonde ele quer chegar, ainda que seja difícil no mundo de hoje. E essa visão pode mudar de tempos em tempos. Mas, além de ter a visão, é necessário que ele comunique essa visão, para que o sonho seja comum, né? O segundo pilar é que, além dessa visão, a equipe que está contigo tenha conhecimento necessário para que ele possa executar essa visão, né? De nada adianta a gente ter uma clareza de onde a gente quer chegar se o conhecimento para executar no dia a dia aquela visão não seja suficiente. Então, treinar é muito necessário, conversar, entender do outro lado lá como é que o teu funcionário está enxergando o mercado, trazer isso para dentro para retroalimentar o teu processo. O terceiro pilar é que ele seja incentivado, seja pelas políticas de remuneração, de bônus, de reconhecimento de uma forma geral como profissional, como pessoa. O quarto é dar os recursos necessários para que eles executem, né? Então, ele precisa ter a mobilidade, o computador, a rede, o recurso financeiro para aquele planejamento acontecer, enfim. E o quinto pilar é um plano de ação claro, e que esse plano de ação seja, além de executável, ele seja acompanhado com a importância que ele tem para que aquela visão se realize. Sem um desses 5 pilares, muita coisa acontece de errado. A transformação não acontece, gera ansiedade, gera uma sensação de incompetência, e aí o negócio não para em pé. Então, essa, para mim, é a mensagem principal que a gente precisa ter em relação ao time, sabe? Esses 5 pilares são fundamentais para que isso aconteça. Maravilha. Quero falar um pouquinho mais sobre esses pilares, então. Pedro, continue comigo, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua na nossa conversa, tá bom? Convido você para continuar comigo também. Rumo Certo volta já já. Estamos de volta com o programa Rumo Certo. Hoje nós estamos falando sobre como os processos tradicionais de gestão podem ser incorporados às estratégias de venda. E aqui comigo para essa conversa eu tenho Pedro Machado, sócio fundador da Prática Consultoria e especialista também em marketing e vendas. Né, Pedro? Retomando aquela nossa conversa, falamos da importância desses pilares, né, de trazer principalmente entre eles, né, dos 5 pilares que você citou, de trazer aí o colaborador para junto disso, para participar junto. Pedro, eu te pergunto o seguinte, a sua empresa, a Prática, ela atende hoje que níveis de empresários, de empresas, de empreendimentos que a gente tem no mercado? Para eu lhe fazer depois uma segunda pergunta. Bom, a gente nasceu atendendo grandes empresas, né? Grandes mesmo, do cenário brasileiro aqui, de diversos setores da economia, de serviços e indústrias, enfim. E ao longo do tempo a gente foi expandindo essa nossa atuação para médias e pequenas empresas, né? Onde a gente busca adaptar esse modelo que a gente construiu
de uma cadeia fim a fim de entrega, né, do nosso tipo de prestação de serviço, em módulos que possam ser mais, vamos dizer assim, mais aderentes à empresa de menor porte. Então, um pouco do que a gente vem construindo ao longo do caminho, né? Tem um mercado enorme aí que precisa de apoio e a gente está aqui para atendê-lo. Ótimo, ótimo. Então, a partir dessa sua experiência e confirmando o que eu já imaginava, a viabilidade de aplicarmos essas estratégias, e agora voltando para esses 5 pilares que você citou, ela é para todos os níveis de empresa, né? Micro e pequenos empresários, ou aliás, empresas, que os empresários são grandes, mas as empresas de micro e pequeno porte, elas podem e devem adotar essas estratégias também, né, Pedro? Não é só para quem tem um departamento de gestão, talvez, ou um departamento de vendas lá bem estruturado, né? É um negócio que começa, né? De forma nenhuma, assim, toda empresa precisa das mesmas coisas, né? São feitas de pessoas e têm o objetivo de prosperar, então as ferramentas estão aí para qualquer empresário, para qualquer tamanho. E é hoje imprescindível, né, Pedro? É tendência, não tem como fugir desse mercado, e não é um bicho de 7 cabeças também, você diria? Não é um bicho de 7 cabeças, ele exige esforço, né? Exige tempo, exige paciência, resiliência para essa construção. Muitas das vezes é necessário alguns meses de antecedência para planejar um futuro, né? No ano seguinte. Não é uma coisa que você faz... Depois ela se torna rotineira, mas é preciso que a gente entenda, numa grande empresa, você constrói um orçamento no ano seguinte a partir de meados do semestre anterior àquele ano, né? Então, agosto, setembro é a hora de começar a construir o planejamento do outro ano. Isso não pode acontecer em dezembro. Uma meta de vendas não pode ser dada em janeiro. O vendedor tem que conhecer essa meta pelo menos 30 dias antes dela começar, para que ele possa se planejar, para que ele possa entender o tamanho do desafio que ele tem na frente e buscar aquele desafio, né? Então, é tudo uma questão de planejamento mesmo, de encadeamento do raciocínio para que aquilo seja executado depois. Eu acho que qualquer empresário tem que fazer isso. E depois se torna orgânico também, né, Pedro? É um processo contínuo, né? Faz parte da rotina, tem que fazer parte de rotina. Você não pode se perder. E aí você precisa dedicar um tempo ou uma equipe para fazer isso. Isso não se constrói no meio do dia a dia, enquanto você está matando um leão por dia, você está buscando as outras fontes. Você precisa ter organização. Esse é o princípio, organização. Pedro, agora muito se diz, é um senso comum, de que para vender você tem que ter talento, né? A gente tem um talento, tem gente que sabe vender com mais facilidade, ou tem uma comunicação talvez melhor. O quanto tem de talento e quanto tem de técnica na eficiência de uma venda, Pedro? Olha, eu acho que isso é um equilíbrio, né? É um equilíbrio importante. Assim, a pessoa tem que ter uma vocação natural de se comunicar e de persuasão, mas essa persuasão, ela não vem sem preparação. Portanto, o talento existe, mas o esforço ele tem que ser triplicado em relação a esse talento, porque a preparação para fazer um discurso para um cliente e para conhecer o produto, conhecer sua oferta, contornar as objeções é o primeiro princípio. Então, é muito esforço, muito suor. Nada vai sair só porque você é sedutor no dia a dia. O esforço é mandatório. Pedro, tecnologias que a gente tem hoje, já fizemos referência lá no começo, né? Mas acentuando isso. A gente tem hoje as tecnologias que, de certa forma, nos facilitam, mas também é preciso tomar cuidado com as facilidades que elas podem também, se não tiver conhecimento para usá-las, pode também ser um tiro no pé, né, Pedro? Como é que a gente pode usar também com equilíbrio as estratégias, as ferramentas de vendas que a gente tem aí pela internet? Olha, a tecnologia é uma coisa fantástica que a gente possui hoje. E cada vez mais a gente vai se deparar com novas, né? Que a gente nem sonha ainda. Então, há pouco tempo a gente não conseguia imaginar que o WhatsApp seria um dos principais canais de contato de um potencial cliente com a empresa, né? Eu vou até dar um exemplo aqui de como essa ferramenta pode ser muito boa
mas ao mesmo tempo, se ela for utilizada de uma forma incorreta, isso pode ser perverso para o negócio e até frustrante. Eu estou construindo uma casa nova para mim, e nesse processo eu fui procurar ralos daqueles que você não vê, né, no piso. E eu procurei na internet, fiz várias pesquisas, achei uma empresa e fui nessa empresa pedir informações sobre os ralos deles. Eu recebi o contato de volta depois de 1 mês e meio, mais ou menos. E aí eu já tinha concretizado a minha compra. Então a tecnologia não pode vir desalinhada com o esforço humano. É mandatório que a gente aproveite a tecnologia para potencializar e maximizar a conversão de vendas em clientes. Só a tecnologia não vai resolver todo o tema. A tecnologia vai precisar de um suporte humano em algum tempo. E isso é muito importante que a gente não perca em vista, né? De quando a gente for executar um plano. De nada adianta eu ter um e-commerce se eu não tiver um resgate daquele potencial comprador bem estruturado, além da inteligência artificial, com uma interação humana. As demandas do ser humano mudam todo dia e a tecnologia sozinha não é capaz de capturar isso se não tiver uma tradução dessa inteligência no pensamento humano, no comportamento humano, de quem está do lado da empresa, inclusive. Então, ela pode favorecer muito se bem usada em equilíbrio com a inteligência que o ser humano tem. Afinal, fomos nós que criamos as tecnologias, não eles que nos criaram. É muito curioso mesmo e parece até contraditório, né? Enquanto a gente tem facilidades tecnológicas aqui, mas o contato humano, a atenção humana acaba sendo imprescindível sempre, né? Porque a gente deixa de voltar ou ao mesmo tempo volta a um estabelecimento e às vezes nem tanto pelo produto em si, né? Pela forma como foi tratado, né, Pedro? A gente vive uma era de mais humanização, felizmente também, né? E isso reverte em receita, Pedro? Reverte muito, assim, acho que a grande coisa aqui é a observação. O poder de observação do ser humano não é substituível. A empatia que a gente precisa ter com o ser humano não é substituível por uma máquina. E isso também faz parte dos negócios, né? Você vai numa loja, compra uma roupa, depois você fica sendo bombardeado por um cadastro que te oferece desconto, por exemplo. E não necessariamente você está atrás do desconto. Você comprou uma calça verde e a observação do vendedor tem que ser em relação àquele teu comportamento e não ao ticket que você gastou só, mas essa cor é que ele gosta. Então, será que não vale a pena eu entrar em contato com ele depois de algum tempo e observar em que tempo eu vou oferecer uma outra coisa verde ou algo que combine com aquele verde que ele comprou? Então, isso faz parte da jornada do ser humano, não da máquina, né? E isso reverte em resultado. É esse atendimento que faz diferença. É essa empatia com o cliente que faz diferença. Eu dou muito valor a isso. A gente precisa dar cada vez mais para que também o empresário, o empreendedor, possa entender a importância disso, né? O antigo pós-venda e pós-venda bem feito, com ferramentas que a gente tem hoje, né, Pedro? É isso, é onde o mercado de luxo se diferencia, por exemplo. Ninguém vai numa loja da Prada, da Chanel, comprar só pela marca. Ela vai pela experiência da compra e pelo pós-venda que ela dá, e aquilo faz você retornar e se sentir importante. A gente precisa se sentir importante. Ótimo. Num mundo onde as pessoas estão cada vez se sentindo menos importantes. Quanto mais importância você tiver de reconhecimento, mais você vai buscar aquilo. Ótimo. Foi muito importante a sua atenção aqui para a gente hoje, Pedro. Muitíssimo obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado, Sebastião. Muito bem, hoje eu conversei com Pedro Machado. Pedro é sócio fundador da Prática Consultoria Comercial, formado em propaganda e marketing também, e a gente falou sobre estratégias de vendas também, usando, é claro, muito de uma gestão bem feita. Muito obrigado e muito obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande, até mais!